vida. Olhem, intercalações são termos ou expressões que estão deslocadas fora do lugar e separadas ainda por vírgula. Quebra o fluxo normal do enunciado, do raciocínio. Na escrita, provavelmente isto possa refletir o pensamento quebrado do autor. À medida que vai pensando, vai intercalando as ideias. É interessante, por isso, voltar depois de escrito a ler o texto e fazer as correções, sem a ideia quebrada. Concisão, mensagem concisa, é a que, com poucas palavras, comunica o essencial, desprezando as explicações óbvias e supérfluas. Ou seja, dizer a essência. Lembram que pensamentos secundários, neste momento, não importam? Nos itens anteriores foi mostrado. Eu vou trabalhar com a essência daquilo que está sendo pedido. A essência vem, sobretudo, no momento da argumentação. Aponto o tópico frasal, que é o início do texto, e na argumentação eu vou desenvolver o essencial para a ideia aberta, para a abordagem aberta no tópico frasal. Não vou fugir da ideia e não vou ficar divagando. Vou, de forma objetiva, direta, para a essência da resposta. E mais nada. Correção gramatical. A revisão dos aspectos gramaticais é fundamental para a excelência das produções textuais. Importante quanto à forma. Expressões de linguagem coloquial, como abreviações e gírias, devem ser utilizadas quando imprescindíveis para o contexto e devem vir sempre destacadas entre aspas, ou em itálico. Ou seja, texto argumentativo não deve ter gírias, expressões populares. É um tipo de texto que busca muito mais a língua padrão, a língua culta. Portanto, sem expressões populares do dia a dia, sem gírias. É realmente um trabalho de elaboração das ideias com palavras adequadas para desenvolver o desejado. Não busco no popular a expressão para este tipo de texto. Resumindo, fatores que prejudicam a redação. Uso de conjunções indevidas, tudo que nós já vimos. Pontuação incorreta, inversão indevida de termos. A inversão indevida de termos vai na questão das intercalações. Eu tiro de um lugar onde elas deveriam estar e coloco no outro e não ficam bem, não expressam o desejado, pelo contrário, quebram a ideia. Excesso de adjetivos, advérbios e sinônimos, ideia principal escondida e abafada pelas secundárias, fragmentação do assunto, excesso de quê? Repetições de palavras, falta de progressão do assunto, são redigidos vários períodos que transmitem as mesmas informações. Ou seja, um pleonasmo de outro pleonasmo, repetição de ideias e o texto não avança. Diz a mesma coisa com outras palavras. Isto é o que comumente nós dizemos, não sai do lugar. Então, uma forma de o texto avançar é o autor também avançar nas ideias. Mistura entre as pessoas o discurso e os tempos verbais.
Normalmente, nesse tipo de texto, não devemos usar a primeira pessoa do singular, a menos que seja solicitado no início. Caso contrário, em texto argumentativo, nós trabalhamos com a terceira pessoa sempre. De repente, acontece a mistura da primeira com a terceira, ou da segunda com a terceira. Isto deve ser cuidado. Nós temos que ser fiéis, inclusive, à pessoa gramatical, que é dada basicamente pelo verbo. E falta de relação entre as ideias. Ou seja, solta uma ideia, não avança, não desenvolve essa ideia, e solta outra, e solta outra. O texto, na realidade, é um respingar de ideias que não são desenvolvidas. Pode ter apenas uma ideia lançada, mas essa ideia deve realmente ser desenvolvida. De que forma ela é desenvolvida? Através das argumentações. Costumo dizer, em sala de aula, que o texto argumentativo, o parágrafo padrão, não deve ter apenas uma frase. Ampliando nos posteriores, forma um sentido completo. O período pode ser simples ou composto. O simples, formado por uma única oração. Viajei para São Paulo. Isso é básico, isso é elementar. Mas não significa que um texto construído com períodos simples não possa desenvolver a ideia desejada. Bem ao contrário. Às vezes, as frases mais curtas, mais simples, elas são frases de impacto. E isto é muito importante nesse tipo de texto. A primeira frase do texto, por exemplo, muito curta, ela pode causar um impacto no primeiro momento já. A partir das argumentações, o leitor vai perceber como vai ser desenvolvida esta ideia impactante. Às vezes, não é tanto quanto a ideia expressa no início em frases tão curtas. Mas isso é um dos segredos do texto argumentativo. É despertar o leitor, o interesse do leitor, e um olhar crítico do leitor. A predominância de períodos longos ou curtos na composição de um texto depende muito do estilo de quem escreve. Na linguagem atual, predomina o uso de períodos mais curtos que oferecem a vantagem de maior clareza de pensamento, evitando-se o perigoso entrelaçamento das frases. Ou seja, quantas vezes nós lemos uma frase muito longa e precisamos voltar no início e começar novamente? Porque a ideia parece que vai se esvaindo, vai se perdendo, vai se confundindo. Textos, frases mais curtas, elas dizem mais e elas mantêm uma ideia articulada, dependendo da capacidade de cada um de nós, evidentemente. Vou avançando mesmo com frases curtas. Eu posso usar articuladores entre elas ou não. Às vezes, o próprio gancho é dado pela ideia desenvolvida. Não precisa ter uma palavra específica. Modalidade textual, parágrafo, que é normalmente com que nós trabalhamos em aula, ampliando um pouco mais tarde, e nas respostas de vocês, provavelmente pelo espaço, seja característica de um parágrafo. Formalmente apresenta uma única abertura ou entrada de margem. Aquele avanço é a marca do parágrafo.
Apesar de serem textos relativamente curtos, possuem lógica interna e transmitem de maneira coesa as informações necessárias. Ambos são compostos pelas 3 partes indispensáveis a qualquer texto que pretenda estar completo e claro. Acabei de falar, deve ter, mesmo texto curto, parágrafos curtos devem ter uma introdução breve, o desenvolvimento, que é a argumentação, e a conclusão. Evidentemente, para isso eu preciso ter pelo menos 3 frases. Frases completas, ou seja, com ideias completas. Parágrafo dissertativo não foge disso. Cada uma dessas partes é formada por certo número de períodos que, obviamente, pode variar de acordo com a necessidade do autor, mas também deve contemplar um mínimo que garanta sua clareza e concisão, lembrando que, normalmente, o desenvolvimento é maior do que as outras partes. Justamente, é o desenvolvimento que faz do texto um texto argumentativo, dissertativo. É exatamente os argumentos, são os argumentos que marcam a tipologia textual. Se ele é um texto argumentativo, a essência está na argumentação. E a argumentação está exatamente no desenvolvimento. Argumentar é apresentar fatos, ideias, razões lógicas ou provas que ratifiquem uma afirmação, uma tese. Isto é, uma proposição que se apresenta para ser defendida nas escolas superiores em fim de curso. Ou seja, ideia defendida. Em resumo, é isto que tem que ficar. No texto argumentativo, na resposta de vocês, que é uma resposta argumentativa, deve ficar a ideia de defesa de posicionamento, defesa de ideias, de forma direta, objetiva e clara. Necessitamos de argumentos suficientes para amparar aquilo que desejamos informar ou concluir sobre o conjunto de ideias pré-existente. É nessa linha de pensamento que ganham espaço os argumentos. Um argumento, portanto, é uma razão, um raciocínio que conduz à indução ou dedução de algo. Ou seja, não existe uma única forma de argumentação, mas algumas possibilidades. Uma razão é um argumento. Uma prova que serve para afirmar ou negar um fato. Aquilo que nós podemos comprovar é uma forma de argumentar. Um recurso para convencer alguém, para alterar-lhe a opinião ou comportamento. Persuasão. Tento mudar a ideia do possível leitor. Ou tento fazer com que o leitor compactue com a minha ideia. Eu tento convencer, então. Convencimento é um dos poderes da linguagem. E vocês deverão ter isto de forma bem clara. Seleção e utilização dos argumentos no texto. A articulação de ideias favoráveis ou divergentes, isto é, os prós e os contras, constitui-se na estrutura de um trabalho acadêmico.